Eu acho que meu amigo é um robô. A gente sempre joga dama junto. Sua vez. Mas ele sempre ganha. Parece que eu ganhei de novo. Mas eu tive uma ideia de como testar isso. E foi logo depois de eu ter perdido de novo pra ele. Tá, eu vou construir um bot de damas. Se ele ganhar do bot, isso significa que ele joga no nível da máquina. Ou seja, ele é uma máquina. Então bora lá. Só tem um problema, eu não tinha ideia de como fazer isso. Então foi preciso convocar um time de grandes desenvolvedores que eu conheço. Sage, Karen, Ana e Gil. A gente pesquisou muito até finalmente decidir como íamos fazer o nosso bot. E apresento a vocês o algoritmo Minimax. Bom, ele funciona da seguinte forma. Imagina uma árvore, só que os nós são estados do tabuleiro. Nos nós pretos é a vez das pretas, nos nós brancos é a vez das brancas. E as arestas são jogadas que levam de um estado a outro. Com essa árvore feita, basta que nosso algoritmo busque o caminho que leva ao melhor estado possível para ele. Se ele ganhar o jogo, aquele estado é muito bom, e se ele perder, o estado é muito ruim. Mas essa ideia tem um problema. Isso requer que a gente expanda a árvore até o jogo acabar. E na prática isso é inviável, ia demorar muito. A gente precisa parar a árvore antes do jogo acabar. Só que aí entra uma questão. Como descobrir se o estado é bom? Para isso a gente pode usar funções heurísticas. Basicamente uma função que estima quem tem vantagem em determinada posição. Então, valores altos, o nosso bot tem vantagem, valores baixos, meu amigo tem vantagem. Essa função pode ser calculada de diversas formas. Quantidade de peças, diferença de peças, quem tem mais damas, quem controla melhor o centro. Mas no nosso caso a gente vai usar duas formas principais e combinar elas. Diferença de material e a segurança das peças. Mas antes de tudo, eu preciso explicar algumas coisas. As regras que a gente usa, porque aparentemente as regras de damas não são um consenso, e como a gente modelou o problema. A gente joga damas com as seguintes regras. As peças brancas sempre começam. Uma dama pode mover quantas peças quiser na diagonal, desde que não passe por cima de um aliado. E quando faz uma captura, pode parar em qualquer posição adiante. A captura é obrigatória e pode capturar tanto para frente quanto para trás. E além disso, existe a lei da maioria, ou seja, é obrigatório fazer o lance com mais capturas. Uma peça só é promovida a dama se parar na casa de coração, então nesse caso a peça não viraria dama. E por fim, é permitido passar pelo mesmo lugar mais de uma vez durante uma captura em cadeia, mas não é permitido passar por cima da mesma peça mais de uma vez. Basicamente, a gente segue esse PDF da Confederação Brasileira de Damas, que está na descrição do vídeo se você quiser ver melhor. Já para representar o problema, a gente pensou no seguinte. Apesar de um tabuleiro ter 64 posições, nas damas apenas 32 delas importam. Então a gente enumerou essas posições de 0 a 31, de forma que as peças pudessem ser representadas em uma lista de 32 posições. E nessa lista a gente usa os seguintes valores para representar as peças. Então esse é o exemplo de um tabuleiro com o vetor sendo preenchido em tempo real conforme as peças são colocadas nele. Mas agora que isso está explicado... Voltando para as heurísticas, a gente escolheu a diferença de material e a segurança das peças. Na diferença de material, a gente definiu que cada peão vale 1 ponto e cada dama vale 3 pontos. Então, para cada time, eu pego a quantidade de peões que ele tem e multiplico por 1, e a quantidade de damas que ele tem e multiplico por 3. Aí eu somo esses valores e eu tenho o material daquela equipe. Daí, no final, eu vou ter o material das peças brancas e das peças pretas. E é só subtrair esses dois que eu tenho a diferença de material. Desse jeito, toda vez que a nossa IA vai tomar uma decisão, ela consegue ver qual das possíveis jogadas vai levar ela a ter uma diferença de material maior. Ou seja, a ter mais pontos que o time adversário. E o valor das nossas damas serem 3 contribui para que elas tenham mais valor. E aí a nossa IA queira criar mais damas para ter mais pontos e queira também tirar damas do adversário para que ele tenha menos pontos. Assim, a gente categorizou essa heurística como atacante, já que ela se preocupa em ir atrás de ter mais material e, ao mesmo tempo, agir sobre as peças do adversário.
Já na segurança das peças, a gente observa em cada time quantas peças estão seguras. Para isso, em cada peça da equipe, a gente vê quantas casas imediatamente anteriores a ela estão protegidas. Ou seja, se tem alguma borda ou se tem alguma outra peça impedindo de que aquela seja comida. Se ela estiver protegida, a gente adiciona 1 à segurança daquela equipe. Se ela não estiver segura, a gente não adiciona nada. No fim, a gente vai ter a segurança das peças brancas e das peças pretas. E do mesmo jeito, a gente faz a diferença delas. E aí, quando a nossa IA vai tomar uma decisão, ela consegue ver se as peças dela estão muito vulneráveis, fazendo com que ela possa escolher alguma jogada que proteja alguma peça, se necessário. Por causa dessa característica mais preservadora dessa heurística, a gente categorizou ela como defensiva. Agora, temos 2 heurísticas e elas não precisam funcionar sozinhas. A gente consegue combinar elas em uma nova função de heurísticas, dando o peso que a gente quiser para cada uma delas. Os pesos vão fazer com que a nossa IA dê importâncias diferentes para cada um dos 2 aspectos. A função é simples, a soma de cada heurística multiplicada pelo seu peso. Se dermos um peso maior para a diferença de material, a IA vai ser mais atacante. Se dermos um peso maior para a segurança das peças, ela vai ser mais defensiva. Beleza, então vamos voltar para o Minimax. A gente já sabe quando o algoritmo precisa parar, quando chegamos a um estado terminal, quando atingimos a profundidade máxima ou quando o tempo limite acaba. E também já sabemos como avaliar um estado. Se ele for terminal, recebe uma pontuação extrema. Se não for, a gente usa uma heurística, uma estimativa de quão boa aquela posição é. Agora vem a pergunta, por que Minimax? Imagina então a árvore de decisões. Primeiro, as peças pretas jogam, depois as brancas respondem, depois as pretas de novo e esse ciclo continua. No nosso modelo, as pretas vão ser o jogador do lado max e as brancas o jogador do lado min. O max quer maximizar o valor, ou seja, encontrar a melhor posição possível. O min quer o oposto, ele tenta minimizar esse valor, escolher a resposta que mais prejudica o lado max. Exatamente dessa alternância, maximizar, minimizar, que vem o nome Minimax. E agora tem uma suposição muito importante aqui. O max sempre assume que o min vai jogar perfeitamente, sempre. Isso funciona bem em jogos como damas, porque não existe o fator sorte. Toda a informação do jogo está visível, todas as peças, todo o tabuleiro. E o jogo é do que a gente chama de soma zero. Ou seja, se um lado melhora, o outro lado piora. Se um lado ganha, o outro lado perde. E agora vamos ver isso acontecendo num exemplo. Aqui a gente está simplificando o problema para uma árvore binária, só para ficar mais fácil de visualizar. E também estamos assumindo uma profundidade de parada fixa, Ou seja, o algoritmo não vai até o fim do jogo, ele para em um nível e usa esses valores como avaliação das posições. No final da árvore, a gente já tem esses valores aqui, então. 6, 9, 8, 7, 4, 1, 5 e 3, que foram avaliados segundo a nossa heurística. A partir daqui, a gente começa a subir, então. O primeiro nível acima das folhas é o nível do max, das pretas. Então, em cada par, a gente escolhe o maior valor. Entre 6 e 9, o max escolhe 9. Entre 8 e 7, ele escolhe 8. Entre 4 e 1, ele escolhe 4. E entre 5 e 3, ele escolhe 5. Agora, esses valores também sobem mais um nível. E nesse próximo nível, estamos em um min. Então, escolhemos o menor valor. Entre 9 e 8, o min escolhe 8. Entre 4 e 5, ele escolhe 4. E esses valores continuam subindo. Agora, voltamos para o nível do max. Então, ele vai pegar o 8 e o 4 e vai escolher o 8. E, finalmente, esse valor é o que chega à raiz. Nesse caso, o resultado final é 8. E o algoritmo, então, escolhe a jogada que leva para esse lado da árvore, leva para o lado do 8. E esse valor não aparece por acaso, Ele representa a melhor decisão possível, assumindo que o adversário sempre responde da melhor forma contra você. E esse processo que a gente acabou de ver, descendo pela árvore, simulando jogadas, depois subindo os valores, escolhendo máximos e mínimos, é exatamente o que o algoritmo Minimax faz. Quando isso acontece, os valores começam a subir de volta, é aqui que acontece algo crucial, Os nós max escolherem o maior valor e os nós min escolherem os menores. Então, no fim das contas, cada decisão já está considerando todas as respostas possíveis do adversário e é isso que torna o Minimax tão poderoso. Por fim, um detalhe importante. A gente definiu pretas como max e brancas como min, mas isso é só uma convenção. Se quiser rodar IA contra IA, por exemplo, é só a gente alternar quem está sendo tratada como max a cada turno, independentemente de quem está sendo as pretas e quem estão sendo as brancas.
O Minimax é um ótimo algoritmo, mas o problema é que ele é detalhista demais. Então, em um jogo como Damas, o número de jogadas cresce muito rápido, que então o computador ia perder muito tempo analisando. Então, temos que pensar numa maneira de melhorar isso. Imagine que você é o jogador Max das peças pretas. Você já sabe que pode conseguir um single em outro caminho. Agora você está analisando uma jogada do seu oponente Min das peças brancas e pode escolher um caminho que vale 2. Mas se o Min pode te forçar a um 2 e você já tem um 5 garantido em outro lugar, por que perder tempo vendo o resto das opções desse oponente? Você já sabe que não tem nada por ali. A melhor coisa que você pode fazer é simplesmente ignorar. Para automatizar isso, usamos o alfa e o beta. O alfa é o piso, o maior valor, que o Max já conseguiu. E o beta é o teto, o menor valor, que o Min já garantiu. Começamos com o alfa em menos infinito e o beta em mais infinito. A regra para poda é simples. Se em algum momento o alfa for maior do que o beta, como no caso de 5 e 2, nós paramos e ocorre uma poda. Isso não muda o resultado final. O alfa-beta encontra exatamente a mesma decisão que o Minimax, mas explorando menos nós. Vamos analisar um exemplo agora. Vamos supor que a gente tem um 6 garantido em um certo lado para as nossas peças pretas, o nosso Max. Mas, olhando o outro lado, a gente vê que nossas peças brancas do Min podem capturar a nossa peça, e o valor seria 2. Como a gente já tem um 6 garantido no outro lado, a gente não precisa ver se as peças brancas teriam jogadas ainda melhores ou piores aqui. Esse ramo já é pior do que temos e será já evitado pelo jogador das peças pretas, o Max. E esse é o resultado final. A gente escolheu um design com gatos para tentar distrair meu amigo, porque quem viu Love, Death and Robots sabe que gatos e robôs se dão muito bem. Além disso, a gente pode jogar tanto com as pretas quanto com as brancas e escolher os parâmetros do bot, tanto o peso das heurísticas, a profundidade, o tempo limite e até se vai usar alfa beta pruning ou não. Bom, o bot estava pronto, mas a gente ainda não podia testar com o nosso amigo. A gente tinha que ter certeza de que ele era bom o suficiente. Então a gente resolveu testar ele algumas vezes e ver se os resultados faziam sentido. Daí, a gente criou um agente padrão, que tem os parâmetros iniciais que consideramos padrões. Um algoritmo Minimax, com 5 segundos para pensar, com profundidade de busca 6 no máximo e heurísticas com pesos iguais. Usamos esse agente como critério de comparação, criando outros agentes e fazendo eles jogarem contra o nosso agente padrão para vermos quem ganhava. Os agentes criados foram os seguintes: agente alfa-beta, que usava a poda alfa-beta ao invés do Minimax; agente atacante, que tem peso 100% para a heurística de diferença de material; agente defensivo, o oposto do atacante, tem peso 0% para a heurística de diferença de material e 100% para a segurança das peças; agente júnior, que pensa por mais tempo que o padrão, por 8 segundos no máximo, mas que tem só 4 como profundidade máxima de busca; agente sênior, que é um júnior com mais experiência, tendo 10 como profundidade máxima de busca; e agente Pro, que é um sênior eficiente, usando a poda alfa-beta ao invés do Minimax. Nós também conseguimos uma cobaia humana, aliás, um agente humano amigo nosso, autodeclarado experiente em damas, para ir contra o nosso agente padrão. Aí a gente consegue ter mais noção se o adversário do Peixoto é realmente uma máquina ou não. Cada agente disputou pelo menos 2 jogos contra o nosso agente padrão, sendo um deles com as peças brancas e outro com as peças pretas. Alguns testes depois, conseguimos os seguintes resultados. Primeiro, de fato, usar a poda alfa-beta acelera as coisas. Nas partidas padrão versus alfa-beta, por exemplo, o alfa-beta foi uma ordem de grandeza mais rápido. E falando nas disputas padrão versus alfa-beta, isso nos leva ao nosso segundo resultado, que é que os agentes pareciam manter suas peças ao redor do tabuleiro por grande parte do jogo, parecendo valorizar a segurança de suas peças. E além disso, nas partidas que terminaram com empate, geralmente era pela regra de 3 repetições, com uma dama de cada jogador oscilando entre 2 posições da borda do tabuleiro. Isso faz sentido no fim do jogo, até porque a diferença de material raramente muda nessa etapa de uma partida. Mas então, a diferença de material não importa? Não necessariamente. O nosso agente atacante ganhou todas as suas partidas, enquanto o defensivo perdeu todas as suas partidas. E isso também faz sentido. Para ganhar, você precisa tentar melhorar a diferença de material a seu favor, e não apenas defender suas peças. E por fim, nosso terceiro resultado é sobre o agente humano, que perdeu as suas 2 partidas contra o agente padrão. Na verdade, na segunda partida ele desistiu no meio do jogo, então ele começou a fazer movimentos propositalmente ruins para ver como que o agente reagia. Tá, mas agora, sem mais enrolação, vamos descobrir a verdade.
Droga, eu perdi. E ainda mais para um humano, digo para um amigo.